Fala, super! Você também tem dificuldade na hora de falar em público? Você tem alguns medos que te paralisam na hora de ter que fazer uma reunião com a tua equipe? Ou você que é funcionário da empresa, que trabalha na parte operacional, quando tu precisa falar e expor algo, tu tem dificuldade? É exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo, como perder o medo de falar em público, como perder o medo de expor aquilo que tu tem que expor para o teu líder, para o teu colaborador ou para o teu diretor, seja lá para quem tu precisa falar. É tudo uma questão de técnica. E a gente vai falar aqui um pouquinho, eu vou compartilhar contigo alguns aspectos que, se você aplicar, você vai conseguir realmente perder um pouco desse medo. Já te adianto que o medo ele vai continuar e ele não é ruim, tá? O medo é algo bom, já vou te explicar o porquê, mas você vai conseguir controlar muito esse medo e conseguir falar exatamente aquilo que tu planejou, aquilo que tu realmente queria passar para as pessoas e vai conseguir falar de uma forma fluida. É óbvio que para isso precisa técnica, precisa tempo, precisa repetição. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, o vídeo da galera da base, um vídeo mais profundo que eu publico aqui no YouTube toda semana, um vídeo mais profundo de alguns assuntos. Inclusive, já rolou vários vídeos da galera raiz, eu vou deixar aqui em cima um link para te acessar a playlist e poder acessar os outros vídeos, tem bastante conteúdo aqui. E não se esquece, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, tu está assistindo aqui no YouTube, clica, te inscreve e aciona o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. É importante tu estar inscrito e acionado o sininho, porque aí tu vai receber as informações, não vai perder nada que sai aqui no canal. Olha só, como eu, Rotieri, fiz para perder o medo de falar em público. Primeiro ponto, eu ainda tenho medo na hora de falar em público. Ainda dá aquele friozinho na barriga na hora que eu vou falar em público. Para te ter uma ideia, quando eu comecei a falar em público, quando que o Rotieri começou a falar em público? Eu comecei no colégio. No colégio sempre tinha a oportunidade, eu sempre gostei já de falar com as pessoas, né? Isso é uma habilidade que, se tu não tem, tu consegue desenvolver. Eu já tinha isso um pouco desenvolvido, eu só fiz questão de aprimorar. Sempre quando tinha uma oportunidade, eu estava lá pronto para falar. Isso é um ponto importante que você precisa entender, que você melhorar a sua comunicação é com um treino. Você vai precisar treinar. E para treinar você tem que se expor. Você vai ter que se expor. Então, primeiro se exponha em ambientes fechados, em ambientes menores, onde você tem mais controle com a sua família, na frente de um espelho, mas faça. Você não vai aprender simplesmente lendo, ouvindo o que eu vou te falar agora aqui. Você precisa colocar em prática. Só fazendo é que a gente consegue aprender, aprimorar, melhorar e ficar cada vez com a habilidade mais desenvolvida em qualquer área. E na fala, na comunicação é a mesma coisa. Como eu te falei, eu sempre tenho medo, sempre me dá um friozinho na barriga na hora que eu vou falar em público. Na hora que eu vou ligar esse vídeo para gravar para você. A grande diferença é que eu entendo o porquê que eu estou fazendo isso. Que é importante eu fazer isso para a minha empresa, que é importante eu fazer isso para mim realmente aparecer nas redes sociais e as pessoas entenderem o que eu faço. É importante para eu conseguir passar a minha mensagem e te ajudar, tu que está aí do outro lado, a aprender algo comigo, colocar em prática e ter resultado. Então eu entendo o porquê que eu estou fazendo. Isso é a primeira coisa. Por que que tu tem que fazer uma reunião? Por que que tu tem que falar bem? Por que que tu tem que, sim, perder esse medo que te trava, esse medo em excesso, e saber que vai dar um medinho sempre, mas que tu tem que perder o medo e saber falar em público? Porque é exatamente isso que vai te diferenciar das demais pessoas que talvez não queiram falar bem. E tá tudo certo se tu decidir isso. Mas um bom profissional, um bom gestor, um bom líder, um bom empresário, um bom colaborador, um cara que quer crescer na vida, uma pessoa, uma menina, um menino, seja lá quem for, que quer crescer na sua carreira profissional, precisa sim falar bem em público. Para te ter uma ideia, quando eu comecei a gravar vídeos, eu gravei 80 vezes o mesmo vídeo até dar certo. 80 vezes.
Eu errava a comunicação, eu errava o texto. Para te ter uma ideia, outro caso que aconteceu comigo, a primeira palestra que eu fui dar para o grande público, eu peguei o microfone ao contrário. Eu não liguei o microfone e peguei ele ao contrário. Imagina o quanto foi ruim aquela sensação. Mas eu continuei. Me falaram, microfone, liga o microfone. Aí eu, tá, mas o que é? O que tá acontecendo? Aí eu fui ver que eu tinha que ligar o microfone. E antes eles falaram, desvira o microfone, porque eu peguei o microfone ao contrário. Então é importante tu saber que todo locutor, toda pessoa que sabe falar bem, todo apresentador de televisão, ele treinou, ele não simplesmente nasceu com aquilo ali, ele nasce com uma habilidade, a voz dele é diferente, um locutor, um apresentador que nem o Silvio Santos já tinha uma veia para venda, mas isso tem como desenvolver com técnica. Ninguém nasce 100% sabendo tudo e é um dom. Não, não é. Não é dom, não é mágica, é técnica. Tu pode nascer com algumas habilidades mais avançadas e aí tu entende isso e a partir disso tu desenvolve ainda mais. Agora, se tu não sabe, tu tem como aprender. Então, cola em mim agora que eu vou te falar alguns pontos que tu vai começar a aplicar e a partir daí tu já vai começar a diminuir esse medo e vai começar a falar em público. E eu quero que realmente depois tu volte nesse vídeo e me diga o que tu aplicou e quanto de resultado tu teve, porque eu tenho certeza que tu vai ter resultado se tu aplicar o que eu vou te dizer agora. O seguinte, para te perder o medo de falar em público, o primeiro ponto que tu tem que entender, que existe o princípio do medo, que tu tem que dominar ele. Qual que é o princípio do medo, Rutieri? Qual que é o princípio do medo? Todos têm medo. E isso não é ruim. Sabe por quê? Quando tu perde o medo de algo totalmente, tu perde o respeito por aquilo. Tu perde o respeito. Imagina, tu perde o medo de acelerar. Tu acelera e para ti aquela adrenalina é legal. Tu pega uma via que tu tem que andar a 100 por hora, tu já tá andando a 120. E aí tu domina aquilo, agora tu tá a 140. Tu domina aquilo, tu tá em 160. Tu domina aquilo, tu tá a 180. Tu dominou aquilo, tu tá a 240. Qual é o grande risco disso? Quando tu perde o medo totalmente, tu não respeita mais as leis naturais. As leis de que você pode, nesse caso da alta velocidade, morrer. Quando tu perde o medo totalmente, tu se desliga. Tu tá totalmente relaxado. E o problema é que quando tu se relaxa totalmente, tu perde aquela vontade de fazer bem feito. Porque, eu domino tudo, eu sei tudo, e isso não existe. Tu nunca sabe tudo e tu tem que estar sempre, constantemente, estudando, procurando novas formas de fazer aquilo. Porque senão tu fica ultrapassado. Tu aprende uma técnica hoje, tu não tá estudando, cara, tu vai ficar ultrapassado, vai vir outras técnicas e não funciona mais. Tem gente, por exemplo, que não aprendeu ainda o que é Excel. Já existe o BI e tem gente que não sabe nem ainda o Excel. Já está ultrapassado. Tem gente que ainda não domina o inglês, já está ultrapassado e faz tempo. Então é isso que tu tem que entender. O medo sempre vai existir. Sempre. Todo mundo tem. Eu sempre me dá um friozinho quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou fazer uma apresentação, sempre me dá aquele frio, mas eu domino porque eu sei o porquê que eu estou fazendo. E eu sei que esse medo e veja bem, o medo não pode ser para te travar. O medo é para te mostrar, olha, eu tenho que estar preparado para enfrentar isso. E para te falar, tu precisa se preparar, estudar, entender o que tu vai falar. E aí tu sabe que quando vir o medo é porque tu está realmente preocupado em dar o teu melhor. Por isso que eu sinto medo hoje. Não é medo de me travar. E uma coisa que também vai acontecer, e eu quero que tu entenda, esquece o que os outros vão falar. Porque os outros sempre vão falar. Se tu estiver parado, eles vão falar, olha, por que ele está parado? Se tu estiver andando, eles vão falar, olha, por que tu está andando? Esquece isso. Tu não está fazendo por causa dos outros. Tu está fazendo primeiro por você, porque tu está se desenvolvendo. Se derem risada da tua cara, esquece. Porque os que estão rindo, eles estão vendo que tu está fazendo algo diferente, eles querem te puxar para o grupinho deles. Eles não querem que tu evolua. Por quê?
Imagina tu num grupo de amigos, ninguém sabe falar em público e tu começa a falar em público, gravar vídeo na internet como eu comecei a gravar. O que acontece? Davam risada. Davam risada porque eles não querem fazer o que eu tô fazendo e aí daqui a pouco, pô, vão trazer o Rotieri de volta. Porque, cara, eu não vou fazer isso. Aí o cara tá se destacando, que chato é isso. Entenda que você tem que fazer algo porque você quer e porque você sabe o motivo que aquilo está trazendo resultado para ti e para as outras pessoas que estão com você. Mas pensa que tu está se desenvolvendo. Então o medo sempre vai acontecer. Esquece o que os outros vão falar, porque quando tu está mais preocupado pelo que os outros vão falar do que aquilo que tu tem que fazer, tu sempre vive em função de o que os outros vão dizer de você, vão falar bem, vão falar mal. Cara, eles vão falar. Simplesmente faz. E tu não é o centro do universo. Então para de achar que tu vai falar e o Brasil todo vai ficar questionando por que tu errou e acertou numa fala. Esquece. Não precisa te preocupar com isso. Problemas, tá? Tu gaguejou lá no dia da palestra. Naquele dia vão falar alguma coisa. No outro dia, todo mundo tem os próprios problemas para pensar. Isso se esquece. O problema é que tu fica lembrando. E quando eu tô falando tu e quando eu tô falando tudo isso pra ti é porque eu já passei por isso. Eu já me travei muitas vezes por estar pensando o que os outros vão falar. Hoje eu não penso muito nisso aí. Pra mim, cara, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, tô dando o meu melhor. Mas dê o teu melhor. E aí são os outros pontos principais que tu vai ver agora na sequência que vão fazer parte para ti realmente se preparar. O importante é ter a preparação. Então medo todo mundo tem. Tu tem que saber controlar ele, saber que ele vai existir, mas entenda, esse medo é porque eu estou pensando no que os outros vão falar, corta ele. Agora, se é um medo que eu estou preocupado em fazer o meu melhor, tem uma alternativa, é só se preparar, tá? Segundo ponto, fale de algo que você domina. O que é isso? Cara, não tem por que tu falar de algo que tu não domina. Por que isso? Se tu for falar, imagina que tu quer vai fazer uma reunião, uma palestra, ou vai contar uma novidade lá para tua equipe. Aí tu pega e lê sobre novas tecnologias de e-commerce. Tu viu num site lá que agora o Google está gerando uma plataforma de e-commerce, ou tu leu que a Amazon está gerando uma nova forma de venda através de drone, entrega através de drone. E aí tu atende um centro de logística. E aí tu quer falar sobre isso. Mas tu só leu. Tu não domina o assunto. Tu só leu um pouquinho, leu lá e simplesmente agora tu quer falar. Se tu não domina aquele conteúdo, tu nunca aplicou, tu não sabe quais são os poréns que podem acontecer. Aí tu vai dar uma palestra, tu vai falar sobre isso, tu vai contar para alguém sobre isso. As pessoas vão te questionar e tu não vai saber responder. As pessoas vão perguntar, tá, mas onde é que tu viu isso? Ah, eu vi na Amazon. E tu viu isso quando? Não, eu li ontem numa reportagem. Cara, e tu já tá querendo me ensinar? Tem que ter cuidado com isso, porque hoje na internet é muito simples, por exemplo, várias pessoas ligarem a câmera e saírem falando. É pegar um livro desse aqui, ó, que nem eu tenho aqui vários livros, tu pega e lê ele, decora alguma coisa, liga o microfone e fala algum negócio. Mas quem não tem prática e não faz, não passa credibilidade. Até pode passar a primeira vez. Mas não consegue fazer o que eu estou fazendo agora aqui, ligar a câmera e sair falando. Óbvio que eu fiz os pontos aqui, ó. Isso aqui faz parte de uma comunicação clara, de tu saber falar em público, ó. Já vou falar sobre isso aqui. Tu não domina um negócio, tu gagueja, tu não sabe falar, tu não consegue falar em alta rotação, que nem eu estou falando agora. Eu não estou pensando para falar, eu estou falando. Eu só tenho os pontos para me guiar, para mim não ficar repetitivo. É importante tu estar preparado e dominar aquilo que tu vai falar. Não fale nada que tu não domina. Rotieri, então eu não posso falar de nada que tu não domina? Não, enquanto tu não domina, não vai dar discurso. Só dê discurso na hora que tu dominar, que tu aplicar, que tu tiver consciência daquilo que tu está fazendo. Tem várias coisas que tu sabe fazer. Tem várias coisas que tu já executa. Pensa, tá, isso aqui eu domino. Então disso eu posso falar. Quais as melhores técnicas, da onde eu aprendi, como tu pode aplicar no teu dia a dia, isso pode fazer. Rotieri, tu tá falando para mim gravar vídeo na internet? Não, se tu quiser gravar, tu grava.
Eu estou falando para te fazer isso nas tuas reuniões, nas tuas apresentações. Domine algo e só fale daquilo que tu domina. Sabe por quê? Lembra do medo que eu te falei? Imagina, tu tem medo de falar em público. E aí tu vai falar de algo que tu não domina. Aí o que acontece? Tu começa a gaguejar, as pessoas começam a rir. Aí o que acontece? Tu pensa, cara, é tão difícil falar em público. Realmente é difícil falar em público. Todo mundo riu de mim. Todo mundo caçou de mim. E realmente eu não nasci para isso. Não, né, cara? É que tu não te preparou e tu falou de algo que tu não dominasse. Que tu não domina, na realidade. É esse o problema. Então, 2 pontos até agora. Medo todo mundo tem e tu precisa falar de algo que tu domina. Aí tu vai conseguir falar de forma tranquila. O terceiro ponto, né? Não pronto. O terceiro ponto. O segredo é, eu já dei um spoiler, tá? O segredo lembra? Eu falei um pouquinho agora aí, um pouquinho antes eu falei que a gente precisa se preparar e tal. O segredo é treinar. Esse é o segredo. O que é isso, treinar? É você montar o que tu vai falar. Olha o que eu fiz aqui. Eu tenho tópicos. Ô Thierry, eu não tenho uma estrutura que nem tua quando eu vou fazer a minha apresentação. Beleza? Pega um papel, um caderno e tu anota. E tu vai seguindo os pontos. Só os pontos. Não se decora nada. Agora tu tem que ter pontos para você lembrar início, meio e fim. É que nem uma redação que tu aprendeu no colégio, ou se tu não aprendeu, na redação é assim. O tema que eu vou falar, início, meio e fim. Então é importante tu deixar descrito aquilo que tu vai falar. Ou num papel, ou de forma didática para as pessoas enxergarem. Porque eu estou marcando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Em 4 passos você aprende como perder o medo de falar em público. Por isso a importância de você estar organizado. Então treinar, que eu falei, tu monta o que tu vai fazer, o que tu vai falar, e a partir dessa montagem tu pode treinar com a tua esposa, com o teu marido, na frente de um espelho. Pega o celular, grava o que tu está falando, para ver se realmente aquilo que tu está falando está claro. Não use gírias. Fale com uma forma tranquila, uma forma normal que as pessoas falem, mas não usa gíria. Pô meu, pô magrão. E aí, cara, pô velho, tá ligado? Os índices de manutenção estão caindo, tá ligado? Isso não é postura de quem está querendo falar e quem quer crescer dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. A postura é, estou com uma postura ereta, reta, estou com o queixo erguido e eu falo de forma pausada e quando eu tenho que dar intenção, dar tensionamento, falar de forma mais para marcar, eu falo com um tom que nem eu falei agora. Agora, quando eu quero que as pessoas entendam aquilo que realmente é preciso entender, eu posso modelar o meu tom, baixar ou aumentar. Agora, quando eu quero que marque realmente o que tu está escutando aí, eu posso falar de uma forma um pouco mais, com um tom mais elevado, para te não esquecer. Isso é tu fazer modelagem. Rogério, quem eu modelo? Tu pode me modelar. Se tu quer aprender a falar algumas coisas, eu já tenho facilidade para falar. Tu pode fazer um curso de oratória. Tu pode ler livros sobre dicção, livros sobre como falar bem em público. Isso é treinar. Mas não só estudar, é colocar em prática. Tu aprende a técnica que nem eu estou te ensinando agora, tu pega e vai para frente do espelho e faz. Porque aí sim tu vai ter resultado. Então treinar é preparar antes, saber o que eu vou falar, defino o tema, o início, o meio e fim, aquilo que eu quero passar para a pessoa e eu treino antes de eu me apresentar, porque isso me traz segurança. E aí aquele primeiro ponto, que é o medo, ele já diminui. Aí eu vou lembrar, não, esse medo que nem o Rogério falou é porque eu quero fazer certo. Não é porque eu tô com medo de me expor, é porque eu quero fazer certo. Então, princípio do medo, fale de algo que tu domina e o segredo é treinar, tá? E o quarto ponto, né, o quarto e último ponto, pensamento. O pensamento tem que ser positivo.
Ah, Rotieri, que baboseira isso! É baboseira? Pensa o seguinte, tu vai falar em público, aí tu pega e pensa, puta merda, falar em público é difícil, cara. Não é fácil falar em público. Ai, meu Deus, eu já tô com medo, porque vai dar errado. Vai dar errado, cara, porque, veja bem, eu já vi umas pessoas falando em público e elas gaguejam e aí elas ficam nervosas. E aí tu começa a pensar assim, pensamento gera sentimento. Quando tu começa a pensar assim, começa a gerar esse sentimento. E aí tu começa já pensar. E o teu corpo, que tu teria que já começar a palestra ou a reunião de forma ereta, presente, para chegar lá, falar bem e tal. Tu já pensou negativo e tu já começa a ficar assim. É verdade. Provavelmente vai dar errado, eu vou gaguejar, eu vou ficar tremendo e não sei o quê. Tu já começa a suar, tu já começa a ficar vermelho, tu já começa a ficar nervoso, começa a gaguejar. Pensamento gera sentimento, que vai gerar ação. Ou seja, pensamento gera sentimento, emoções, que vai gerar ação. Se tu pensa negativo, que vai dar errado, tu vai ficar vermelho na hora que tu for falar em público, tu vai ficar só pensando que vai dar errado e vai dar errado, porque tu programa o teu cérebro concorda com tudo que tu vai fazer, que tu tá pensando, ele vai te ajudar. O teu cérebro não quer que tu gaste energia, então ele não quer que tu passe vergonha, ele não quer que tu faça algo diferente, o nosso cérebro é assim, porque é o instinto do ser humano sobrevivência. Então tudo que vai me gerar transtorno, mudança, eu vou me proteger, o meu cérebro me protege. Então ele manda informações, ó, foge Bino que é cilada. E aí ele faz tu travar. Se tu já tá pensando assim, tu gera emoções negativas, e aí qual que é a próxima fase? É a ação. Quando tu for falar, tu vai gaguejar, tu vai errar, tu vai ter problema, tu vai ficar vermelho, vai ficar frustrado, e aí tu confirma isso. Porque tu já fez todo o caminho antes de realmente falar em público. Tu pensou negativo, gerou uma emoção negativa e tu afirma. Por quê? Dá tudo errado. Tu já pensava que dava errado e deu tudo errado. E aí tu confirma e diz, ó, eu não sirvo para isso. E aquele negócio que o Rotieri falou lá, que para perder medo de falar em público tinha os 4 passos, ferrou, não funciona mesmo. Tudo que a gente pensa vira emoção, vira sentimento e vira ação, vira resultado. Tu age daquela forma e o resultado vai ser de acordo com a tua ação. Pensamento gera emoção, sentimento, que vai desencadear uma ação, que vai gerar um resultado. Ponto. Se tu pensar negativo, tu vai ter emoções negativas, vai gerar ações negativas, ou seja, eu vou suar frio, eu vou ficar vermelho, eu vou ficar cabisbaixo, eu já vou entrar assim. Vou entrar com a minha voz. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô nervoso aqui. Cara, primeiro ponto, quando for falar em público, se tu tá nervoso, não precisa falar, todo mundo sabe. Simplesmente os primeiros minutos é o que tu tem que... Por isso que tu tem que treinar, que no início, quando tu desencadeia o início ali, o resto vai. Porque tu já sabe o que tu tem que falar, se tu tá falando de algo que tu domina. Por isso a importância de falar de algo que tu domina. E por isso a importância de treinar. Não é para te decorar, meu jovem, é para te treinar. E por isso a importância de pensar positivo. Vai ser foda, eu vou lá e vou fazer o negócio e vai ficar muito bom. Vai sair perfeito a primeira vez? É óbvio que não. Pensamento positivo por si só vai resolver o problema? Não. Não adianta tu ficar só sentado numa cadeira e pensando positivo. Rezando, tendo fé. Ai, meu Deus, vou rezar agora aqui para que tudo dê certo. Mas tu não treina. Ah, eu domino tudo e não vou treinar. Se tu domina, treina para te não esquecer. Tu precisa, um ponto importante, contar histórias quando tu for fazer uma reunião, que nem eu contei agora aqui. Porque senão não conecta as coisas. Tu precisa contar histórias. Eu contei 2 histórias para vocês. Peguei o microfone, inverti. Eu tenho medo, já tive medo. É importante vocês fazerem isso para conectar as pessoas estarem com vocês sempre. Beleza? Primeiro ponto para te perder o medo, princípio do medo, todo mundo tem. Segundo ponto, fale de algo que tu domine. Terceiro ponto é treinar, o segredo é treinar. Quarto ponto, pensamento positivo, porque pensamento positivo gera sentimento, emoções positivas, que vão gerar ações positivas, que vão gerar resultado positivo. Essa é a sacada para te perder o medo que tu tem de falar em público e entenda que isso é a chave de virada para ti ter uma equipe qualificada, para ti realmente ter resultados, ser
reconhecido, valorizado, um líder de impacto, um líder que realmente entrega resultado porque tu facilita a comunicação e tu sabe se comunicar de uma forma clara e objetiva. Perde o medo, mas saiba que ele sempre vai existir. Tu tem que perder aquele medo em excesso. Nunca perca totalmente, tá? Quando eu digo perca o medo, é aquele medo que te trava. Sempre tem aquele medinho que é aquele que sabe que tu tem que sempre estar melhorando. Beleza? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, manda pra galera que tem medo de falar em público. Eu tô te dizendo, eu já tive medo de me travar e eu consegui resolver aplicando essas técnicas. Não se esquece de se inscrever no canal se tu não é inscrito ainda, aciona o sininho porque toda vez tem vídeo novo e comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo, porque é importante para mim saber se tá fazendo sentido eu fazer esses conteúdos. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!